Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não acha estranho, não? A perspectiva mudou, você está vendo coisas que você não via antes? É porque hoje o vídeo são 5 dicas sobre lentes fisheye ou olho de peixe. Antes de mais nada, eu sou Armando Vernalha Júnior, hoje um pouco distorcido, mas não sob efeito de substâncias, isto é suco de laranja, mas um pouco distorcido por conta da lente. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, e para link do meu site, informações sobre o curso de composição online, redes sociais, tudo isso, empresas apoiadoras deste canal como a Canon Brasil e a Portsar, todos os links na descrição deste vídeo. Vamos lá, gente. Fazia um tempão aí que eu não gravava vídeos para a série 5 dicas. Eu estava gravando alguns para lado básico, né? Outra playlist que tem aqui no canal para lado básico. Então tem lá balanço de branco, tempo de exposição, desfoque, entre fotometria, entre outras coisas. E tem a playlist 5 dicas, que tem uma montanheira de vídeos, né? Desde como formar seu preço, até 5 dicas de fotografia de shows, tem um monte de coisa. E hoje estou aqui com uma lente olho de peixe para fazer os 5 dicas sobre fisheye, ou olho de peixe. Essa lente, você já viu ela aparecendo aqui no canal, naquele vídeo da batalha das lentes 50mm Canon, porque eu usei essa lente, ela modelou ali no meio do estúdio para ser o alvo de foco das fotos. Essa lente é do meu amigo Bruno Massal. De que lente estamos falando? Da Sigma FD, então é para mount Canon FD, que você usa com adaptadores em câmeras mirrorless da Canon. Vou falar de adaptador num outro vídeo só sobre isso. Mas então essa é uma Sigma FD 15mm f2.8 fisheye. É uma lente com, sei lá, 40 anos de idade, talvez, não sei. É uma lente antiguinha, mas que tem uma qualidade de imagem enorme e que já eu usei um monte de situações. Vou devolver ela pro Massal em breve após a gravação deste vídeo. Vamos às 5 dicas. Primeiro, o que é uma fisheye? Vocês quase conseguem ler junto comigo aqui o roteiro, né? O que é uma fisheye e o que não é uma fisheye. Então, primeiro de tudo, a fisheye se define por ter um campo de visão amplo, não retilinear. Porque uma grande angular retilinear vai ter um amplo campo de visão, mas tentando manter linhas retas. A fisheye não tenta oticamente resolver as linhas retas para que continuem retas. Assim ela forma um campo de visão não retilinear. Daí o tamanho das distorções que estamos tendo, como por exemplo na estante aqui atrás de mim. Não é uma questão do comprimento focal. Você tem fisheye de 8, 10, 12, 15, 16 milímetros e você tem grandes angulares retilineares nesses mesmos comprimentos. Não é isso que determina, é o projeto ser de uma lente fisheye, ela não observará a ideia de manter linhas retas. E enquanto uma grande angular retilinear observará no seu projeto óptico essa questão. Esse é o ponto que difere uma grande angular de uma olho de peixe. Então a olho de peixe é uma grande angular? Sim, mas uma grande angular é uma olho de peixe? Não, depende. Então existe grande angular olho de peixe e grande angular retilinear. Vamos colocar dessa forma. No caso dessa Sigma, com 15 milímetros de comprimento focal, ela tem o efeito aí de arredondamento que a fisheye proporciona e geralmente uma fisheye tem um ângulo de visão aí de em torno de 180 graus. Se eu chegar com as minhas mãos aqui, elas estão ao lado da lente, né? Você continua vendo aqui, tá? O meu dedo está bem em cima da lente, tá? Tá bem embaixo e dos lados. Os 180 graus geralmente são medidos diagonalmente, tá? Na linha diagonal. O efeito de perspectiva que isso aqui dá é maluco, né? Então o primeiro ponto é isso. Vamos ver
uma foto aqui dessa estante. Vocês estão vendo aí a prateleira com os bonequinhos aqui, os personagens aí do Asterix, feita com a 15mm fisheye. E agora vamos colocar a 17mm aqui da EF 1740 F4L. Apesar de 17 para 15mm ser pouca diferença, o campo de visão da 17mm é bem mais limitado e ela observa as coisas retilineares. Aqui no canal você tem o review da EF 1124 F4L USM, é uma 11mm retilinear. Dá uma chegada lá que eu até demonstro isso com algumas coisas de arquitetura. Então, primeira dica relacionada a fisheye que eu dou entenda o que é uma fisheye e o que não é uma fisheye. Então não é porque uma lente é 10mm que ela vai ter uma distorção toda arredondada. E não é porque uma lente é 15mm que ela vai ter menos distorção que uma 10. Por exemplo, a 10 retilinear terá menos distorções do que uma 15 fisheye. O grau de arredondamento é engraçado, né, que ela dá. Então essa é a primeira dica. A segunda dica que eu dou já que estamos falando de lentes fisheye, tenha adequação. Use-as quando há um propósito para usar. Então, vamos passando umas imagens aí feitas com ela para vocês terem ideia. Não adianta fugir das distorções. Se você compra uma fisheye vai clicar, por exemplo, a arquitetura, querendo manter a formalidade das linhas, é melhor esquecer. Você vai passar tanto tempo corrigindo essas distorções e que você vai esticar tanto a imagem para corrigir distorção que você vai perder nitidez. Então, você compra uma fisheye para ter o efeito de fisheye. É para fazer essa doideira aqui. Vocês estão vendo quase até a porta do apartamento lá de lá, até a cortina que fica do outro lado. Aqui vocês não estão enxergando, mas tem um sofá. Aqui dá para ver um pedaço de sofá aqui. Então, quadro na parede ali. Vocês estão tendo uma visão de amplitude enorme que é típica da fisheye com essa distorção. A gente não usa fisheye em fotografia de arquitetura profissionalmente falando, porque o resultado disso distorce a realidade, a visão dos olhos humanos a um grau que não é desejado pelo mercado imobiliário, que você transforme a arquitetura desta maneira. Então, você cria uma sensação de espaçamento. Se eu coloco a minha cabeça aqui, eu estou encostado na estante. Parece que eu estou longe da câmera, mas a câmera está aqui, está na distância da minha mão aqui. Então, é uma distorção de realidade, de distâncias que não tem um propósito. Então, use a fisheye quando você quer esse efeito. Não adianta comprar fisheye para corrigir distorção. Isso é maluquice. Compre uma grande angular retilinear se você vai fotografar coisas que precisem de linhas retas. Esse é um ponto. Dica 3. Aproveite as distorções na composição de forma criativa. Vamos ver. Aqui essa foto que eu fiz na Oca, ali no Ibirapuera. Tá? É um exemplo disso. A Oca já é redonda, eu transformei ela numa bola de vez. Essas fotos todas que vocês estão vendo foram feitas com a 15mm da Sigma aqui do meu amigo Massal. Então, aproveite as distorções na composição e exagere. Faça caricaturas de pessoas. Você faz alguém ficar com o nariz gigante, com a orelhona, conforme o que ficou perto da câmera, vai ganhar essa perspectiva exagerada. Exagere mais ainda. Então, a fisheye é uma lente de exageros. Exagero vai tornar alguém caricatura, vai tornar um ambiente distorcido. Use essa estética, por exemplo, para dar um efeito de uma visão meio estranha do mundo. Se for em vídeo, por exemplo, dá para fazer umas narrativas interessantes com isso. Mas aproveite. Então, primeira dica foi saiba o que é o que não é. Segunda dica foi tenha adequação para o uso. Terceira dica foi aproveite as distorções ao seu favor. Quarta dica, foco é a coisa mais fácil do mundo com uma fisheye. Naquele vídeo sobre bokeh, desfoque, eu expliquei a questão da relação entre comprimento focal e o tamanho do orifício do diafragma e a consequente relação disso com a profundidade de campo. Na fisheye, obviamente, nós estamos falando de uma relação extremada de profundidade de campo, porque ela é uma grande angular, portanto ela tem um orifício de diafragma pequeno e
amplifica assim a profundidade de campo. Aqui é o caso, a gente está com tudo nítido. Essa é uma lente manual, de foco manual. Eu não estou usando o Dual Pixel AF da câmera porque seria impossível, é uma lente manual. Mas é possível você esquecer do foco. A lente está posicionada com foco a 80 centímetros e tudo aqui, você consegue ter discernimento do que está no teclado. Então, você tem nitidez em absolutamente tudo. Então, você pode esquecer bastante. Em profundidade de campo, você tem uma ideia, o diafragma está em 5.6. Podia estar em 4, que as mesmas coisas iam estar nítidas. Você gasta pouca iluminação com isso. Então, focalização é a coisa mais fácil do mundo com fisheye. Você não precisa se preocupar com autofoco numa fisheye. Assim sendo, você pode comprar uma lente antiga dessas que às vezes você encontra uma barganha em alguma loja. A Portstar vende muito equipamento usado antigo. E às vezes você encontra uma lente dessa num preço barganha, a 1/3 do preço de uma lente nova com autofoco, e compra uma lente que tem uma ótica interessantíssima e que resolve o problema e que você pode trabalhar com focalização manual perfeitamente, independente da sua acuidade visual não ser grandes coisas, você regula ela pela distância lá e clica sem medo, porque tem nitidez numa montanheira de coisas. Eu usei essa lente como segunda câmera na gravação de show dos meus amigos do Coldplay Tribute Brasil e o U2 Tribute Brasil. Dá uma olhada na cena captada com ela. Você viu um pedacinho aí? Para quem fala da hidratação, eu acabei de beber enquanto você viu o vídeo, ok? A câmera estava em cima de uma caixa de som na beirada do palco e ela estava pegando o palco inteiro. Então, a gente pode usar isso de forma muito interessante. Eu não precisei me preocupar com foco nos músicos, por exemplo, porque eu tinha foco em tudo ali. Esses são alguns pontos, vamos ver se eu não perdi qualquer coisa. Falei do foco. Essa lente, especificamente, esta lente aqui, tem uma distância de focalização muito próxima. Dá uma olhada nessa foto. É um raro caso em que você consegue fazer desfoque de fundo com uma fisheye, porque ela consegue uma distância muito próxima. Então, caso o Massal venha a vender essa fisheye aqui, fiquem atentos, fiquem de olho aí. É capaz que ele vai inflacionar o preço porque eu estou falando isso, mas é uma fisheye com uma característica especial. Ela consegue a distância de focalização muito próxima. Então vale a pena pensar em jogar com foco e desfoque ao mesmo tempo que você está jogando com a perspectiva maluca da lente. Um outro ponto é justamente que eu falei perspectiva. Jogue pesado com a questão da perspectiva para compor, principalmente em fotografia de paisagens. A gente viu algumas imagens assim, você consegue ter um plano de distanciamento enorme e aí você consegue criar atmosferas estéticas interessantes com uma lente olho de peixe. E desde que você consiga alinhar muito bem, se você alinhar o horizonte bem no meio da foto, você vai conseguir provavelmente manter esse horizonte reto. E aí você perde um pouco aquela característica de distorção, mas tem a super amplitude de campo que a olho de peixe te dá. Se você usar isso a seu favor, ou seja, usar a perspectiva, usar linhas de perspectiva como uma ideia estética, você tem aí uma outra dica bacaninha para usar com fisheye. Então, rememorando, 1. Saiba o que é e o que não é. 2. Tenha adequação de uso. Não vai tentar usar fisheye num retrato corporativo de um executivo mais sisudão. Não vai usar isso numa foto de arquitetura. Tenha adequação. 3. Aproveita as distorções na composição. 4. Foco e desfoque é a coisa mais fácil do mundo, mas justamente porque é muito fácil ter profundidade de campo em tudo, às vezes é difícil compor, porque você vai ter tudo muito visível na foto. 5. Joga pesado com a perspectiva, usa a lente para exagerar, talvez casando com a ideia de foco e desfoque. Se você pegar aqui, vou fazer agora no improviso. Vamos chegar aqui e vamos desfocar aqui, Pensa nessas hipóteses numa foto de casamento. Olha a distância que eu tô com a mão na lente praticamente.
E você está vendo a aliança aqui de casamento, eu e a Cris. E o resto desfocado. Então usa esse efeito. Mas eu sou identificável aqui. Você percebe a minha pessoa. Eu estou desfocado, mas não tanto. Então usa esse recurso, esse exagero de perspectiva a seu favor. Vamos voltar o foco aqui em mim. Olha como é fácil focalizar com isso. Tá? Então não tem mistério. Mano. Eu fui na mesma posição que eu estava antes. Tá certinho. Melhor. Tá bom, minha gente? Então essas foram as 5 dicas de lentes olho de peixe ou lentes fish eye. Eu gostei bastante de usar. Eu passei uma vida inteira sem usar fish eye. Mais de 20 anos de carreira, tendo usado 1 ou 2 vezes, assim, para testar, para brincar. E de repente eu tô há quase 2 semanas com essa lente aqui. Eu fiz um monte de coisa com elas. Né? Agora que eu vou terminar de falar, nós vamos ver mais uma sequência de imagens aí que eu vou deixar rodando para vocês. Não se esqueça de dar aquela olhada no meu curso online de composição em fotografia. Aliás, antes das imagens, veja a chamada do curso. E depois da chamada do curso, uma série de fotos feitas com essa fisheye 15mm do meu amigo Bruno Massal. A gente se vê por aí, pessoal. Até mais. Olá, eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo profissional com mais de 20 anos de experiência e gostaria de convidar você a participar do meu curso online sobre composição em fotografia. E falaremos também da história da arte. Vamos trazer muitos exemplos dos clássicos da pintura e de como portar estes exemplos para dentro da nossa fotografia, em termos de composição, uso de luz e sombra, harmonia de cores e muito mais. Os conceitos que nós vamos conversar neste curso são independentes se você usa a fotografia como sua profissão ou se é um hobby para você. Inclusive, se você fotografa com seu smartphone, com uma câmera compacta ou com uma câmera profissional DSLR ou mirrorless, porque os conceitos de composição podem ser aproveitados por todo mundo. As informações sobre como adquirir este curso estão na descrição deste vídeo. A gente se vê nas aulas. Até mais!